Medida de superfície. Nós vamos estudar agora uma ideia de área, né? Que é a minha medida de superfície. Posteriormente, no próximo vídeo, né, ele vai ensinar como calcular essa área, essa medida aí de superfície. Então, a professora aqui entregou uma folha para cada aluno, né, para os alunos medirem, sabendo que esse quadrado aqui era a medida, né, para eles fazerem a medida aí desse quadrado. Então, quando eles mediram a folha, aqui nessa folha, né, eu media 24 quadradinhos desse, né, do quadrado menor. Eles foram colocar em cima da folha, né, que ela deu para medir, e deu 24 quadrados menores. E a outra folha, ela deu um triângulo, para eles colocarem também em cima da folha. E ao colocarem essa medida do triângulo aqui, ó, aqui então, né, eles colocaram, né, 48 triângulos deu aí nessa folha, na outra folha, né? Quer dizer, na mesma folha, né, que é do mesmo tamanho. Então, ela quis mostrar para ele que a área de uma figura plana é a medida de sua superfície, considerando determinada unidade de medida, ou seja, pode ser centímetro, metro ou quilômetro. E aí ele pergunta aqui, qual é a área da folha do papel, considerando como unidade de medida? A unidade de medida que ele deu aqui foram esses dois quadrados, né? Ora, lá ela me disse que na folha de papel eles colocaram 24 quadrados, só um. E agora, 2, quanto vai caber lá utilizando esses dois quadrados? Então, eu só faço dividir por 2, porque eu tenho 2 aqui, né? Ó. Então, eu divido por 2, então, a área vai ser 12, né? Ou seja, vão caber lá na folha 12 utilizando essa unidade de medida, 12 quadrados desse aqui, né? No caso aqui são 2, né? Que ela tá utilizando como medida esse tamanho aqui de 2. Então, vai caber 12 lá desse aqui, desse tamanho que ela tá nos mostrando, que o livro está nos apresentando. Aqui ele está me dando como unidade de medida 3 triângulos juntos, ó, ele está me dando esse tamanho aqui. Eu sei que lá mede 48, ou lá no papel que os alunos mediram, eles conseguiram colocar 48 triângulos lá, né? Foi a medida que deu, 48. Então, se aqui, essa parte que ele me deu como unidade de medida foram 3 triângulos juntos, quantos vão caber desse lá? Então, eu faço dividir por 3. Então, vai caber aí 16, né? 16 dessa unidade aqui que ele está me representando. 16 dessa peça aqui que tem 3 triângulos. Ao adotarmos unidade de medida de uma superfície diferente para obter a área de uma mesma figura, que é o que ele mostrou aqui pra gente, nós chegamos a resultados corretos, porém distintos, né? Aqui, ó. São os resultados corretos, mas distintos. A fim de evitar diferenças, usamos medidas padronizadas, ou seja, aqui ele nos dá o centímetro quadrado. Isso aqui foi uma média que ela quis mostrar, apresentar para ele como é que é a área, né? A medida da área dessa área de uma figura plana. Mas nós utilizamos uma medida padrão, ou seja, o centímetro quadrado, né? Esse quadradinho aqui, todos os lados dele, medem 1 centímetro, né? Então, a minha área seria essa área pintada aqui de dentro, ó. A minha área, minha figura, minha medida da minha superfície, seria todo esse interior dele aqui. Então, eu meço como se fosse 1 centímetro quadrado, toda a minha área, isso aqui. Como se fosse não, né? E também tem outras unidades de medidas padronizadas, que é o metro quadrado, também aqui, ó, né? Eu coloco o M e o 2 aqui em cima, significa quadrado. Aqui, como no centímetro, também tem. Superfície ocupada por um quadrado, cuja medida do lado é 1 metro. Aqui foi 1 centímetro, que a medida é 1 metro. E o quilômetro quadrado, superfície ocupada por um quadrado, cujo lado é 1 quilômetro. Então, aqui o centímetro é 1 centímetro, 1 metro, 1 metro e quilômetro, 1 quilômetro. Ou seja, a área de dentro, quando eu calculo a área interna aqui dessa minha área, dessa minha superfície, eu coloco o quadrado, esse 2 aí em cima do meu símbolo da minha unidade de medida. Vamos lá para a atividade para entender melhor. Escolha e destaque uma das 3 malhas das páginas 7 a 11 do material complementar. Em seguida, pinte uma região da malha formando uma imagem qualquer.
troque a malha com o colega. Como nós não estamos tendo esse contato com os colegas, você mesmo pode fazer e ao retorno das aulas nos mostrar. Questão 2. Observe as figuras. Aqui nossa figura, na figura A, figura B, figura C. Utilizando a figura B como unidade de medida, qual é a área da figura A? Ou seja, ele quer que eu utilize como medida esses 3 quadrados aqui, ó, né? Então, eu quero saber quantos quadrados quantas figura B cabem aqui na figura A. Eu sei que aqui na figura A eu tenho 12 quadrados, então eu vou dividir por 3, que é a medida aqui da figura B. Então, dividido por 3, então aqui cabem 4 figuras B na minha figura A. E na figura C? Bem, eu sei que a minha figura A tem 12 quadrados, então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha figura C são 6 quadrados. Então, quantas figuras C cabem aqui na figura A? 12 dividido por 6, eu vou ter 2 figuras C. Então, cabem aí, né, na minha área A, na minha figura A, 2 figuras C. Muito bem. Vamos lá para a questão 3. Calcule em centímetros quadrados a área de cada figura desenhada. Na figura A, ele diz aqui, né, essa área do primeiro quadrado tem 1 centímetro, esse outro tem 1 centímetro, então cada um tem 1 centímetro. E esse aqui é a metade de 1 centímetro. Então, os dois medem 1 centímetro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha figura A, eu tenho 5 centímetros quadrados. Não esqueçam de colocar o 2. Aí, em cima, que é o quadrado, né, do cm, que é centímetros. B, eu tenho 1 centímetro quadrado, mais 1 centímetro quadrado, mais 1 centímetro quadrado. Esses dois aqui vão medir 1 centímetro quadrado, porque esse aqui completa esse aqui, não é verdade? Ó, ele tem um pedaço aqui, esse aqui completa esse outro. Então, aqui eu tenho 1 centímetro quadrado. Porém, eu tenho aqui a metade, ó. Nesse aqui eu tenho a metade de um triângulo, de um quadrado, ou seja, eu tenho um triângulo. Então, eu tenho 0,5, né? Ou seja, eu vou 1, 2, 3, 4 e metade. Ou seja, eu tenho 4,5 centímetros quadrados. Porque eu tenho só a metade de um quadrado, ou seja, eu tenho 0,5, né? Na figura C, eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Porque ele vai, esses dois aqui, esse aqui vai complementar esse aqui, que é a metade, né? Então, completa aí um quadrado, ou seja, eu tenho 7 centímetros quadrados. Na figura D, eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros quadrados, 3. Esse aqui completa esse outro, 4, e percebam que aqui eu só tenho a metade de um quadrado, ou seja, eu tenho meio, né? Então, eu tenho 4,5 centímetros quadrados, né? Igual a figura B aqui. 4. Na malha quadriculada em que o tangram foi desenhado, cada quadrado, ou seja, né? Ele tá me dizendo aqui que essa área aqui, ó, tem 1 centímetro quadrado, né? A minha área é essa que tá pintado aqui, que eu acabei de pintar de vermelho. Tem área igual a 1 centímetro quadrado. Determine a área de cada uma das peças desse tangram. O TG significa triângulo grande, ou seja, esse lilás aqui. Então, você vai contar quantos quadrados tem aí, que é 1 centímetro quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui vai formar 1, né? Aqui, 12, 13, 14, que é a metade, né? 15 e 16. Por quê? Um complementa o outro, a metade de um complemento forma aí um quadrado. Então, eu vou ter 16 centímetros quadrados, ou seja, eu tenho 16 quadradinhos aí completo, né? Então, minha área aí do triângulo grande é 16 centímetros quadrados. Vamos lá do triângulo médio? Eu tenho 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, aqui eu tenho 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 centímetros quadrados, ou seja, eu tenho 8 triângulos completos. O meu triângulo pequeno, cadê o meu triângulo pequeno? Tá aqui. Eu tenho 2, né, que esses dois formam 2, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 4 centímetros quadrados. O quadrado, eu tenho quantos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, né? Porque esse completa o outro. Então, eu tenho 8 centímetros quadrados.
E o triângulo, o paralelogramo, né, eu vou ter quantos aqui? Eu tenho um completo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né, que esse complementa esse aqui também está complementando esse outro aqui, tá? Metade é um triângulo e a metade do outro quadrado forma um quadrado. Então, aí eu tenho 8 centímetros quadrados no meu paralelogramo. Muito bem. Quinto, observe o mapa e complete a frase abaixo. A região é a maior do Brasil com uma área de... Então, ele dá uma área bem grande de 3.853.676.095 km². Ele diz que área é essa maior. Observando o mapa, podemos perceber que a nossa região norte, onde nós estamos localizados, nós moramos aqui em Manaus, é a região aí maior do Brasil, né? Tá bom? Vamos lá para a questão 6. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada. Letra A. Determine em centímetros quadrados a medida do perímetro e da área de cada figura. Lembrando que o perímetro são a soma, né, das laterais, dos meus lados, né? Ou seja, a área é aqui dentro, ó, do quadrado, né? Seria o quadrado inteiro, centímetros quadrados. O perímetro é em volta, é como se fosse o muro da sua casa, que é o perímetro. Então, na figura A, eu tenho 18 centímetros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 centímetros, porque meu perímetro é a soma aqui, ó, das minhas, como se fossem minhas laterais, né? A área é o que aqui dentro, né? No caso, né? A área seria a superfície, a medida da superfície. Então, quantos quadrados eu tenho aí? Eu tenho 16 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por que quer 16? Porque eu tenho 16 quadrados e esse meu quadrado, ele tá me dando medida padrão de 1 centímetro quadrado, né? Então, eu só faço somar aí a quantidade de quadrados, porque por enquanto nós estamos estudando apenas o centímetro quadrado, tá bom? Vamos lá para a figura B. Qual é o perímetro da figura B, então, né? Eu nem preciso contar, olha que eu conto 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Então, eu tenho quantos quadrados aí em volta? Eu tenho... o meu perímetro tem 18 também, que se eu for contar todos aqui eu tenho 18, e a minha área eu tenho 20, porque 5 vezes 4 eu tenho 20, só faço calcular aqui, não precisa contar cada um quadrado, né? Só calculo as laterais, 5 vezes 4 eu tenho 20 centímetros quadrados, de perímetro eu tenho 18, né? Se for contar cada quadradinho aqui, né, nas minhas laterais, eu vou ter 18 centímetros aí, porque cada um mede 1 centímetro na sua lateral. Na figura C, meu perímetro, qual é? Eu tenho 16 centímetros, ó, porque eu tenho 4 aqui, 4, 4, 4, 16, né? Porque eu só vou medir aqui ao redor dele, né? Ó, que isso aqui que é meu perímetro, né? Em volta da minha figura aí, ó. Isso aqui que é perímetro, né? Agora, a minha área, que eu já falei, é a parte interna, a minha superfície, é isso aqui que é a minha área. Então, eu vou calcular aí 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 16 centímetros quadrados. Na figura D, eu vou ter aí 18 centímetros de perímetro, né? Olha, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 centímetros de perímetro, porque cada um mede 1 centímetro, né? Cada pedacinho desse aqui mede 18 centímetros. Então, tem 18 centímetros. Agora, a minha área vai dar 14 centímetros quadrados, né? Porque eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 4 vezes 3, 12, né? Aqui, ó, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, eu tenho 14 centímetros quadrados, porque cada quadrado desse aqui é 1 centímetro quadrado, né? Então, eu preciso contar cada quadradinho desse, que corresponde a 1 centímetro quadrado. Quais dessas figuras têm áreas iguais? As figuras A,
áreas iguais, né? A figura A e a figura B, ó, 16 centímetros. Então, A e B tem área iguais. E os perímetros iguais? A figura perímetro A, B e D tem 18 centímetros, né? Então, são iguais. O que você pode observar em relação ao perímetro das figuras que têm áreas iguais? Que os perímetros são diferentes, né? Apesar de que as áreas são iguais, mas os perímetros são diferentes. Então, vale lembrar que perímetro é diferente de área, e nem toda vez o perímetro vai ser igual à área. Às vezes pode dar certo, como aqui, ó, na figura C, que deu 16, 16, mas podemos perceber aqui na letra D que foi diferente, ó, o perímetro deu 18 e a área deu 14. Agora, em uma malha quadriculada, desenhe duas figuras que têm áreas iguais, porém perímetros diferentes. Aí é a resposta pessoal. Você pode utilizar a malha quadriculada do livro, lá no final do livro, do material complementar, e você pode estar fazendo essa atividade aí em casa, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Tenham um dia abençoado por Deus, bons estudos e até o próximo vídeo.